Vamos lá. O que a espiritualidade traz? Pensou aí na sua pessoa amada? Mentalizou, colocou ela na sua frente mentalmente. Pede para o universo trazer a mensagem que você precisa ouvir. Que fale da sua situação, que responda ao seu questionamento, porque o universo ele ouve. Mas tem que ter fé, bom? Esvazia aí o coração de mágoa, de tristeza, traz a sua situação independente de qual ela seja. Bom, pode ser que tudo ressoe com você, pode ser que pequenas partes ressoem, porque é uma mensagem aqui coletiva. Mas o espiritual sabe para quem levar. Vamos lá. Vamos puxar aqui a energia para ver qual a energia que abre a espiritualidade. Eita, o jardim, já gostei. O jardim é uma carta muito, muito boa. Eu gosto muito dessa carta, vocês não têm ideia. A carta do jardim, ela vem falando pra gente sobre encontros de reencontros, exame de consciência, continuidade de algo que de repente você tá achando que não tem. Então a carta do jardim é maravilhosa, tá? Aqui ela vem falando sobre amigos, diversões. Vamos ver aqui o resto. Vamos ver se é positivo, é positivo. Que mais? Vou tirar 5 cartinhas aqui com o baralho cigano. Que mais, espiritualidade? Cartinha do coração. É o que? Vai ter um encontro, um reencontro com o amor da sua vida, com a pessoa que faz parte da sua vida. Vai dar continuidade, porque aqui só a cartinha do coração, que fala de amor, fala de perdão também, né? De afeto, de maturidade emocional, de conexão. Vamos, João. Acho que a gente vai falar aqui lá diretamente do seu amor. Então fica aqui comigo. Vamos lá, o que a espiritualidade traz? Opa! Cartinha da lua, saudade. Tem um coração aqui com muita saudade. Aqui as emoções, a lua fala de emoções. Um coração com emoções fortes, onde vem sonhos, onde você vem sonhando com alguma coisa, avaliando alguma coisa, mas a saudade é muito forte aqui. Para alguns pode ser sentimentos escondidos, mas vamos lá. Eu vou pegar 5 pra gente destrinchar aqui. Eita, minha visão bem, bem desastrada. Vamos lá, Marius, que mais? Meu Deus, que coisa boa. Cartinha do cão, a parceria. Aqui, o coração fala do amor, da maturidade, da conexão. E o cão, ele traz a parceria. Lembra que eu falei diversão, encontros, né, com amigos, também bem falando disso aqui. De uma lealdade e de uma bênção onde você vai se sentir muito seguro aqui. Tem uma proteção muito grande. O cachorro, o cão, ele protege, né? Os seus, ele protege o seu dono, até mesmo com a vida dele. Então, assim, aqui vem falando de sentimento, de vida. Mas vamos lá. Que mais? Espiritualidade, mais uma. Foice. Cartinha da foice. Cortar algo, ter atenção com algo. Para alguns aqui. Ter atenção com algo e aqui fala de encerrar alguma coisa. O 10 é o todo, né? É o completo. Momento de ver alguma situação aqui. Ou você tá olhando uma situação que acabou, que foi cortada da sua vida e você quer recomeçar, mas que traz um sentimento enorme dentro do coração. E gostaria muito de um reencontro, de uma nova oportunidade para viver isso. Vem fantasiando, vem sonhando com isso. Uma parceria muito grande aqui, né? Eita, Lili, como é que tá a energia? Como que tá a energia de vocês, meus amores? Deixa eu puxar aqui como é que tá a energia de vocês. Você fala de algo inesperado, né? Aconteceu algo aqui inesperado. Com a energia dos dois aqui, a energia principal do relacionamento.
Afastamento virou e essa não. Confiança. Eu se afastar aqui, eu não tô conseguindo ver o colorido das coisas, o adiamento, o 4 de espadas. O que tá ruim de ser adiado, mas o que tá sendo adiado que você vem perdendo o colorido? Tem uma dificuldade de se movimentar, uma dificuldade de avaliar uma situação. Ó, a cartinha da lua, questões emocionais. Aqui é como se você tivesse cansado de tomar a iniciativa de algo, tipo, o encontro você que faz acontecer, o buscar você que faz acontecer, você que fala, sempre você. Você sempre tá ali, esperando, sabe, o cão, ele, não tô te chamando de cachorro, cachorra não, tá, gente? É só a representação. O cão é só pra gente dar uma entendida. O cão, ele ficaria esperando, né? Aquela pessoa que ele ama chegar, né? E faz festa. Então, assim, é como se você estivesse numa espera, né? Sonhando com o encontro, sonhando com ver a pessoa novamente, porque a lua também fala de distância, sonhando em viver esse amor verdadeiro, em ter sua parceria de novo. E aqui, assim, o adiamento é de não saber mais o que fazer. Por mais confiante que você seja em relação a tudo da sua vida, por mais confiança que você tenha em você, em questão ao relacionamento, você não está tão confiante. Aqui é o Cavaleiro de Copas. Então, assim, é a espera de um convite, é a espera de um convite que te deixe confortável, é a espera de algo que dure, que seja duradouro. É como se você não gostasse de ficar sozinho, gostasse de ofertar o que você tem de melhor e querer receber esse tem de melhor. Aqui fala muito de o tanto que você sente aqui, o seu coração vibra muito forte em relação a essa pessoa. E assim, a vontade de se movimentar para manifestar, ou que a pessoa se movimente para manifestar o que ela sente. Tô olhando dentro dos seus olhos. Vamos ver o que mais. Que mais, espiritualidade? Nossa, forte isso aqui. Deixa eu ver o que aconteceu aqui entre vocês, que tem esse adiamento. O que foi adiado? Completude, um mundo. Meus amores, aqui o que eu perguntei, o que aconteceu, e saiu a completude, que é a cartinha do mundo. Essa pessoa, ela não só não está na sua vida, como ela está longe e você não consegue vê-la. Você não consegue ter acesso, não consegue ver. A cartinha do mundo é como se faltasse uma peça no seu quebra-cabeça para entender o porquê que você não consegue viver esse sentimento. Porque o que eu sinto aqui, meus amores, é que, assim, é que o relacionamento foi cortado sem muita explicação, por algo bobo, por algo que não foi tão pesado. Vamos ver mais uma. O que aconteceu aqui? Espiritualidade, o que aconteceu? Além desse distanciamento, além de estarem em cantos diferentes, em lugares diferentes, caíram dois. A nova visão e a política. A nova visão e a política. A nova visão é o enforcado, que fala de situações que estão subentendidas, que você não está conseguindo ter uma visão clara, como se você tivesse tudo de cabeça para baixo, você não tivesse conseguindo ver o que aconteceu, você não consegue entender o que aconteceu aqui. É como se tivesse escuro, escondido. O sete de espadas fala de algo escondido.
de algo que não tá transparente, de algo que você não consegue entender. É como se você tivesse perdido aqui e não soubesse o que fazer nesse momento. É como se você estivesse lidando com alguém que vem te tratando de uma forma muito diferente. Aqui foi um término esquisito, um término que você não entendeu. Que me traz, essa cobra aqui me traz até alguém que possa ter feito alguma coisa. Não só magia, não, mas ter falado, ter sido traiçoeira com a língua, traiçoeira, e tenha minado o relacionamento de vocês. É como se essa pessoa tivesse, você não entendesse o que tá acontecendo, mas você sabe que chorar não adianta, mas que você tem que descobrir o que é, como se você tivesse que descobrir o que aconteceu aqui. Porque é alguém que é como se tivesse saído da sua vida, seguido em frente, desapegado de você, e não te deu muita satisfação, entende? Você não sabe o que esperar, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu. Peraí, meus amores. Vamos lá. Aqui tem um distanciamento, aqui tem um quebra-cabeça que você não está conseguindo entender. O porquê que chegou ao fim. Você sabe que tem alguma coisa escondida de você, mas o porquê chegou ao fim é esse relacionamento. Se estava tudo muito bem, se estava muito legal, se todas as vezes que você esteve com essa pessoa, claro que atrito todo mundo tem, mas se era bom, era divertido, as lembranças são boas, e você tem saudade disso, e de repente você foi cortada da vida dessa pessoa, na qual você entregou toda a sua fidelidade, toda a sua parceria, fazendo de tudo para dar certo. Então eu senti uma confusão na sua cabeça por não entender, por não conseguir, tem uma peça que não se encaixa nesse quebra-cabeça. É como se tivesse de cabeça para baixo e você quisesse ter uma nova visão disso aqui. Então, assim, eu sinto aqui um sofrimento muito grande. E você preso a essa situação por não conseguir entender. Não conseguir. Deixa eu ver aqui, como é que tá a pessoa amada? Como é que tá a sua pessoa amada? Como é que tá a espiritualidade, a pessoa amada deles, nesse exato momento que eles estão assistindo o vídeo? Como é que tá essa pessoa amada? A pessoa tá parada, a pessoa não te manda mensagem, a pessoa não te procura. Aqui, vocês, na impossibilidade, vocês tiraram de redes sociais, a pessoa você não tá conseguindo ver nada da pessoa mais, nem a pessoa tá conseguindo ver sua. Tem hora que você tem curiosidade. Aqui alguns ainda se falam, mas essa pessoa não te trata mal, mas só fala o básico. Mas é como se você tivesse uma certeza que essa pessoa não tem ninguém, mas que alguém estragou o relacionamento de vocês. Vamos lá. Como é que essa pessoa está, espiritualidade? Nossa, gente. Olha só, perguntei como essa pessoa está. 5 de copas. Você já conhece as cartinhas. 5 de copas é uma pessoa que está amargurada, uma pessoa que está triste, uma pessoa que não está legal. Embora essa pessoa aqui esteja tendo um comportamento muito frio com você, que tenha mentido sobre alguma coisa, porque aqui fala que tem um trauma, mas eu não vejo uma coisa tão ruim. É como se você não acreditasse que o relacionamento acabou porque estava tudo muito bem, estava tudo fluindo, com, fazendo planos pros dois. E aí vem esse 5 de copas, como a pessoa está. A pessoa aqui, ela mudou o foco, mas ela não tá bem.
É como se ela tivesse a necessidade de mudar essa situação de vocês. É isso que eu sinto aqui. A necessidade de mudar a situação. Mas chora aqui, tá? Essa pessoa chora. Tem outra pessoa que na tem outra pessoa na vida, tem outra opção. Espiritualidade. Seis de paus. Só tá. Olha, o seis de paus é alguém que tem, assim, muita gente em cima dela, tá? A pessoa tem muitas pessoas, o seis de paus fala de escolha. Tipo assim, é uma pessoa que tem o que escolher, quem escolher. Mas, assim, é uma pessoa que até se acha, tem muitos aplausos, muitas pessoas rodeadas. Essa pessoa é um desejo de outras pessoas desejam estar com ela. Agora, o engraçado é que ela tem certeza do sentimento que tem por você, sofre por isso, chora por isso, mas é como se ela não tivesse força. Ou é alguém que está de olho no futuro dela, nas conquistas dela, ou pode ser uma pessoa orgulhosa que tenha acontecido uma coisa tão pequena, ou alguém ter falado, feito alguma fofoca, mentido, tipo assim, ter denegrido aí a sua imagem. Aqui tá muito, claro que não é para todo mundo, mas aqui tá muito para relacionamentos recentes, novos, que foi cortado, de repente estava tudo muito bem, tudo indo muito bem. Então aqui pode ser uma pessoa que já pode ter sido levado uma galha, ter sido traída, ter levado uma rasteira em questão sentimental e ficou com medo de ficar com você. Ficou com medo, tem medo que aconteça, sabe? Porque aqui eu sinto uma pessoa que ela tem opções. E eu perguntei se ela estava com alguém, eu não vejo ela com alguém. Eu vejo que ela tem opções, mas ela não quer. É uma pessoa que reconhece muito o seu valor. Só que é uma pessoa que está passando por cima do sentimento que estava sendo criado, gerado por você. Meu Deus. Deixa eu ver aqui, como é que essa pessoa te vê? Como essa pessoa te vê, meus amores? Nossa, o pendurado de novo. É medo de se arriscar. Ou é alguém aprisionado ainda a algo do passado. É o medo de se arriscar ou aprisionado a algo do passado. Que doideira. É como se você fosse, como se a pessoa te vê, é além do que ela vê. Medo de algo, de viver esse algo com você. Medo de você pode ser uma pessoa muito independente, uma pessoa muito pra frente. Porque aqui é medo dessa pessoa, ela tá presa, medo. Ela se limita, ela se sabota, ela precisa de iluminação, ela tem dificuldade. Ela tem dificuldade. Como ela tiver, ela tem dificuldade. É uma pessoa, meus amores, que ela precisa mudar os conceitos dela, ela precisa ampliar a visão dela. Ela fica pensando em aceitar e não aceitar. Aí se sacrifica e se sabota, sabota a felicidade, traz sofrimento. Mas o enforcado fala de mudança de posicionamento, de mudar os pensamentos. Então fala aqui para você não se abale. Olhe por outro ponto de vista, porque aqui eu não vejo essa pessoa como outro alguém, não. Eu vejo essa pessoa com medo de você, com medo da pessoa que você é.
com medo de se jogar, com medo de confiar, se entregar a esse amor, se entregar a essa paixão, viver essa situação. Mas vamos, espiritualidade, como essa pessoa te vê? E ela tem, sim, bastante pessoas à volta dela, que ela poderia se relacionar. Eu sinto isso aqui. A Bia está se relacionando. Se tiver, meus amores, Alan, eu vou falar uma coisa aqui pra você. Pode ter uma pessoa atrás dessa sua pessoa, atrás do seu amor aqui. Mas essa pessoa, ele não, ela assim, ela tem medo de se entregar, de se envolver, tá? Remoe isso, fica remoendo, tá bom? Não, eu não vejo aqui entregue de corpo e alma a ninguém, senão não tinha um remoer ali. Mas assim, o que eu sinto aqui é uma pessoa até presa, olhando aqui, como se essa tela, vamos lá, trazer para a atualidade, se a tela fosse o nosso celular. E assim, a pessoa ela tá vivendo no cinza, não se jogou, não se entregou, recuou, mas ela não para de querer você, ela não para de olhar toda hora o celular, mesmo tendo outras opções. É como se ela se sentisse uma peça que não encaixa no quebra-cabeça que ela tá vivendo. E tinha alegria de viver aqui com você. Só que de repente essa pessoa mudou. Vamos lá. Como essa pessoa te vê? Tá vendo você totalmente distorcida. Olha isso. 4 de copas. Que tanto essa pessoa tá reavaliando, gente? Nesse 4 de copas, 4 de espadas, desculpa. Quem essa pessoa tanto vem aqui, em vez aqui, olha só. É como se essa pessoa tivesse em solidão, tivesse em dor, mas ela tivesse feito isso por escolha. É como se essa pessoa ela não tivesse preparada, então ela tá muito vigilante com medo de sofrer, gente. Pode ser alguém aqui que sofreu muito, que se iludiu com alguém e não quer, que sofreu dentro de um relacionamento. Então, se essa pessoa ela tá com medo porque é inseguro. Então ela prefere sair. Ela prefere dar um tempo. Aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês, não foi definitivo, porque não foi definitivo, não tem muito tempo, não tome decisões nenhuma precipitada você aí, porque essa pessoa aqui, ela tem sentimentos por você, mas ela tá confusa. É também como se ela ainda estivesse em recuperação de alguma coisa, que ainda dói nela, que ainda causa medo nela. O que atrapalha aqui, espiritualidade? O que atrapalha? O que atrapalha? O que atrapalha? O eremita. O eremita. Eu perguntei o que atrapalha. O que atrapalha que é o silêncio no qual essa pessoa se colocou para falar, ó, reclusão. Essa pessoa, ela recuou, ela tá reclusa, ela não tá mostrando interesse, embora ela tenha. Ela não tá dando mais o carinho, a dedicação que ela dava. É como se essa pessoa, eu sinto aqui, é como se essa pessoa tivesse terminado para muitos, claro, e outros pediram tempo. Mas foi por uma coisa boba. Ou algo que ela tem medo. Então, assim, o medo dela foi maior do que o desejo de estar com você. Então, essa pessoa tá numa busca profunda por resposta e uma tristeza muito grande. Ela tá retraída. Tá se sabotando. Tá deixando algo que era importante demais, porque ela não estava entendendo no momento o que ela estava vivendo, aquilo que ela estava vivendo. Olha isso.
Ai, Zoma, o que atrapalha a espiritualidade? O que atrapalha? Meus amores, essa pessoa carrega algo bem brabo que aconteceu na vida dela, tá? Bem brabo. Por que, Bia? Beijo de paus. Ela carrega alguma coisa que ainda é um fardo, ela não conseguiu superar alguma coisa. E tem a ver com algum relacionamento passado dela. Ela não consegue superar. Aqui fala do peso, de estar sobrecarregado, de estar estressado. E pode ser uma pessoa que tem a tendência a fracassar muito em relacionamento. Então, é uma pessoa que se oprime. Não deixa as coisas acontecerem. As coisas nem aconteceram, ela já tá com medo que dê errado. Ela tem medo de que dê errado no final. Jesus amado, pior coisa é a covardia de viver um relacionamento, né? Ou não quer viver essa responsabilidade agora. Para alguns pode ser isso, né? Não quer viver, não quer carregar essa responsabilidade agora. Deixa eu ver aqui, o que essa pessoa... Como é que essa pessoa está? No fundo, caiu aqui, eu nem vi. Morte, passando por um período de mudança. Essa pessoa, olha só, meus amores, esse alguém que você trouxe aqui, mesmo recente ou não, ela tá finalizando uma situação de ciclo, um relacionamento, algo que é pesado, que tá pesado pra ela, que traz uma responsabilidade, por isso que ela se distanciou aqui. Se distanciou. É uma pessoa que já perdeu muito nessa vida. E ela tá com medo de perder de novo. De não ter o sucesso. Por isso que ela fecha os olhos e se sabota. Meus amores, é alguém aqui que... O que parece aqui pra mim é que é alguém que tá sozinho. Não tá com ninguém. Tem até pessoas querendo, mas ninguém se encaixa nessa pessoa como você se encaixou. Mas ela tá com medo de se jogar de cabeça. Mesmo que em momentos ela sinta arrependimento de não ter se jogado, ao mesmo tempo ela segue firme, dizendo, não, eu vou agora conquistar minhas coisas, a minha vida, eu não vou me entregar a relacionamento. Não é o momento, é como se ela falasse que não é o momento. Que ela sentisse que não é o momento. Só que assim, ela põe uma máscara para não mostrar o desejo e os sentimentos que tem por você. Os desejos e os sentimentos. Ela sabe que tem que transformar alguma coisa dentro dela. E o sentimento dessa pessoa por você, vamos lá. O sentimento dessa pessoa por você. Qual o sentimento? Chabrori com coração, mas pode ser que o coração de vocês transborde de sentimento. Sentimento dessa pessoa por você. Sentimentos. Caíram três, mas o carro caiu virado aqui. O carro fala de verdadeiro. De desejo, de impulsividade, de sentimentos. Não vou pegar as outras cartinhas, me deram muito, eu vou botar ela aqui de volta. O carro, ele fala da pessoa estar se controlando o que ela sente. E assim, essa pessoa mudou de repente com você, mas foi por medo. Medo. Ela não quer enxergar o sentimento que ela tem. É uma pessoa que ficou um tempo sem direção. A falta de confiança não em você, mas no ser humano. Essa pessoa que foi sacaneada. Foi, ou se ela, para alguns, se ela está, porque eu não tô vendo, mas se ela está dentro de um relacionamento onde ela se sente uma peça fora desse relacionamento, onde ela traz angústia, se ela está presa a um relacionamento e não pode, nesse momento, viver nada com você ou tem medo, eu vou falar para você, é uma pessoa que está presa, mas está sofrendo. Tá aqui, ó, fala de amargura. A falta de confiança.
de repente, de viver. Toma aqui e fala, você tá dentro de um relacionamento, tá no casamento machucado. Onde um amor aqui esfriou. Mas tem feridas aqui nessa pessoa que ainda não se curou. E pode estar fazendo sacrifício porque enfiou na cabeça que é a melhor coisa. A bagagem emocional acumulada aqui é muito grande. Se está dentro de um relacionamento, preso seja lá pelo que for, felicidade não tem. Quer que grita por alguém que pode estar se punindo. Grita por libertação, alguém que está insatisfeito, enforcado. Quem que aguenta ficar de cabeça para baixo o tempo todo? Tá tudo de cabeça para baixo. Mas a pessoa, ela fez essa escolha de não estar com você por algo que ela ainda está presa, seja na mente, na cabeça, no que passou, que precisa de cura aqui. E outra se prender por alguma situação que não tá levando ela a lugar nenhum. Que loucura. Qual é o sentimento que essa pessoa tem por você? Sentimento. Tem um arrependimento de não estar com você aqui. Olha que loucura isso. Um arrependimento de não estar com você, mas é como se tem hora que ela pensasse, eu não fosse. Não, eu fiz a coisa certa, eu fiz a escolha certa. Já me machuquei. Aí acaba orando de outra maneira, de outro jeito. Sabe, a pessoa amarrada. Ou alguns aqui são amarrados, presos por obrigações, né? Muita coragem. É que faz muito receio. Que sente por você, o que sente. Imperatriz. Cara, a imperatriz é aquela pessoa que ama, né? Aquela pessoa que ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Você é a pessoa que faz a diferença, ou fez a diferença na vida dessa pessoa. Só que tem um bloqueio aqui. Tem um bloqueio. Você chama a atenção dessa pessoa, pois ela bloqueou a oportunidade do crescimento em parceria entre vocês. E não porque ela está no sentimental ligada a outra pessoa, não. Não é questões amorosas. É questão dela não querer se envolver, se entregar. Ela é uma pessoa controladora, controla o que sente, controla o que vai viver. Aqui, sabe, o seguir e deixar o passado ruim que aconteceu, ou o passado que ela está vivendo dentro desse passado ruim, para trás. Não consegue. Mas os sentimentos da imperatriz são sentimentos, assim, significativos. Então, o sentimento dessa pessoa por você significa muito para ela. Por isso que eu não vejo aqui que teve briga entre vocês. Aqui, para a grande maioria, teve um corte, o acabar, sem dar satisfação, muita satisfação, assim, sem. Ou alguns por uma coisa boba. Mas essa coisa que essa pessoa alegou que estava acabando, terminando, se afastando, é mentira. Aqui foi por receio de viver alguma coisa com você. Porque essa pessoa, ela mesma está se castigando. Ela vem se castigando. Ela vem castigando. Nossa, mãe. Vamos ver aqui, como que essa pessoa está no oculto? Roda da fortuna. Cara, uma instabilidade, sabe? Não tem estabilidade nenhuma. A pessoa viaja na maionese. Essa pessoa aqui, ela tá tão instável que ela muda até o que ela fala. Muito rápido. Uma pessoa que tá no altos e baixos. Uma pessoa que perdeu a oportunidade de mudar a vida dela.
No oculto, eu vou dizer pra você, ao fundo do poço, o humor dessa pessoa tá, ó. A pessoa tá perdida, meus amores. Tá no Dune Dunité. Dune Dunité. Tá preferindo, provavelmente, se envolver com várias pessoas do que se entregar ao amor aqui a uma pessoa simplesmente por medo. Ela aqui, sabe assim, o que que me fala? Tem muita água pra rolar ainda debaixo dessa ponte de vocês. Não tome, aqui tá falando assim, ó, não tome nenhuma atitude na precipitação. Não é parar a vida, mas tipo, não formalize nenhum relacionamento se você encontrar alguém. Não espera se você tem sentimentos, se você tem esperança, se você espera esse convite vem. Você pode sair, se divertir com seus amigos, se harmonizar. Que essa pessoa aqui, ela volta pra sua vida. Tem muita coisa pra acontecer ainda, muita água pra rolar. Muita coisa vai ser alterada, essa roda da fortuna vem me falar. Essa pessoa, ela não tá nem um pouquinho certa. Se ela falou, tenho certeza do que eu tô fazendo, ela não está certa do que tá fazendo. E se ela não fala com você, se ela não te procura, ela está realmente se dando um tempo pra olhar pra dentro dela, os sentimentos dela. Bia, eu vou ficar à disposição? Não. Não, você não tem nada, você tem um livre-arbítrio. Mas aqui fala pra mim, se você quer essa pessoa, não faça nada por impulso. Para que depois você não carregue a responsabilidade da culpa, para que você não se arrependa, não traga o remorso, porque, ora, tem duas copas em pé. Ainda existe esperança. Ainda existe esperança. Muita esperança aqui. Quero ver como essa pessoa te vê, como ela te vê pra vida dela, como ela te vê. Vamos lá, como essa pessoa te vê. Calma aí, que viraram um monte, olha, faz o deck todo. Quase as 78 cartas. Vamos lá, como essa pessoa te vê. Como te vê. Caiu. Nossa. Os amores, 7 de espadas. Olha, eu não acho que é em relação a você não, tá? Eu acho aqui que é uma pessoa que assim, não. Ela foi sacaneada, ela levou uma gara, ela levou uma pernada. Se mesmo se ela saiu da sua vida e vive com outra, tá vivendo com outra pessoa, ou viveu com outra pessoa, e vocês retornaram e acabou de repente, essa pessoa ela tem medo de levar, ela tem medo, ela tem receio de levar um chifre, ou levar um outro chifre. Aqui ela tem medo, o que que tem, assim, como é que essa pessoa tiver, ela tem medo de ser enganada. De repente foi uma pessoa também que enganou um outro, pode ter saído da sua vida e te enganou, né? Então, você é uma pessoa que tá desconfiada. É uma pessoa que tá alerta. Por isso que as cartas vêm falando o tempo todo. Cuidado com impulsividade, cuidado com atitudes, cuidado com o que você fala, cuidado com as coisas que você comenta com os outros. Porque se aqui, para quem quer, se você quer uma chance, essa pessoa já levou um golpe violento da vida. Então, uma pessoa desconfiada de tudo, que acaba se sabotando os pensamentos dela. Não estou dizendo que você é que não presta, não. Eu tô dizendo que essa pessoa passou pela mão de alguém que não prestava. E isso detonou o psicológico dela. Então, por isso que eu vejo aqui uma pessoa que não, assim, ela não para de querer você, mas ela tem medo de se entregar. É uma pessoa que toda hora olha o celular. Toda hora. E eu acredito que você, mesmo querendo, você tenha dado tempo a essa pessoa que ela queria, né? Você não tá se mexendo muito.
É como se ela tivesse numa energia de observação para ver se vale a pena se jogar, ter confiança, se vale a pena se jogar de braços abertos para você. Porque você entrou fazendo a diferença na vida dela, mas ela já passou, vem passando por alguma coisa que ela tem medo que aconteça de novo. É isso. Mais vamos que essa pessoa te vê. Te vê pra ela, como essa pessoa te vê. Calma aí, meus amores. Como essa pessoa te vê. Ela tem medo de ser enganada, gente. Essa pessoa que levou um escorno, levou um galho. Não foi dessa pessoa amada, não. Por que ela levou um galho, ela levou, porque a pessoa é desconfiada do jeito que tá, cheia de medo. Aí entrega tudo pra quem não tem que entregar, leva um galho, né? E depois fica com medo. Meu Deus. Rei de espadas. Analisando e olhando friamente, meus amores, essa pessoa que se tem sentimentos, mas os sentimentos dela é como se ela tivesse colocado na sola do pé. Te vê até como alguém de confiança. Só que pode ser que você tenha uma personalidade difícil na qual ela já conviveu com alguém e faça comparações. Então aqui é uma pessoa que vem racionalizando, vem analisando muito tudo que tá vivendo. Gente, olha, eu vou falar. A lua ali, ó, tá na tristeza, tá na escuridão. Mas a falta de coragem, a lua fala da falta de coragem. E aqui eu vou falar, uma pessoa desconfiada. Tem medo que puxe o tapete dela, tem medo que caia de cara no chão. É uma pessoa muito lógica, é uma pessoa muito analítica, é uma pessoa justa, essa pessoa que, sei lá, para alguns que passou por uma experiência de vida que foi muito brabeira, muito pauleira, muito pesada. E tem a tendência dessa pessoa que você trouxe aqui ser uma pessoa muito militar, uma pessoa difícil, sabe? E o rei de espadas fala do porte inesperado. Esse porte foi por ter receio. Receio. Muito forte isso aqui. Essa pessoa aqui tá fria, tá rígida. Sabe por quê? Porque ela sofreu algum golpe, alguma maldade, alguma coisa em questões sentimentais. Eu acho que eu nunca fiz uma leitura assim aqui, é pela primeira vez. E vai chegar pra pessoa certa. Você entrou conquistando essa pessoa, mas você tem alguma coisa, você pode ser muito independente, e você tem isso, e isso dá medo nessa pessoa. Você é uma pessoa muito para frente. Ou você já falou mais verdade na cara dessa pessoa, né? Que você não tem nada a ver com os erros que cometeram com ela, né? Pode ser também. Nossa, que coisa, gente. O que essa pessoa vem sentindo no oculto em relação a você? Peraí. O que essa pessoa vem sentindo no oculto em relação a você? Eita, vou longe, danadinha. Peraí. Ai. Agem de copas. Um sentimento puro que vem nascendo dessa pessoa e ela não queria viver isso agora. Só que esse sentimento nasceu. O Pajem de Copas fala da questão emocional, do íntimo dessa pessoa, dos pensamentos fortes que ela tem em relação a você. Aqui é uma pessoa que, até sendo pequena, ela não quer entregar. Mas assim, é como se no momento que você apareceu na vida dela foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Não faça nada. Ela vem pensando muito e vai fazer uma nova proposta. Como eu vejo, eu sinto a energia do celular aqui, de olhar o celular, vem essa intuição para mim, de toda hora olhar o celular.
e fala aqui que vem uma mensagem de uma nova proposta para você. De te entregar o que ela deu às costas e não te entregou. Por receio, por medo. Por medo. É isso que eu sinto aqui. Vamos lá, o que ela sente no rosto por vocês? O que ela sente? Mais uma. Tô falando. Olha aqui. Essa pessoa já quebrou a cara, já deu com a cara na parede. Essa pessoa que você trouxe aqui, ela tá com medo de se jogar. Ela tá com medo de se entregar. Ela tá com medo de abandonar uma velha estrutura pra estar com você. Pra uns é isso. Pra outros é medo de se jogar de cabeça na relação. Puro receio. Mas ela vem, quer ver? Essa pessoa vai se reaproximar, vai procurar. Ser amado vai procurar, vai se reaproximar. Rei de ouros. Oh, mimizento danado, gente. O rei de ouros. Fala assim, por mais lento que seja, mas assim, o rei de ouros, ouros traz a estabilidade, não é? Então esse rei de ouros fala aqui que essa pessoa está se controlando, mas que se vai se aproximar sim, mas ela quer um relacionamento estável. Então assim, ela projeta isso. E pode ser para onde que os pensamentos nesse momento seriam diferentes. Se a pessoa não estava preparada para assim, como é que se diz? Para se prender. Não é nem a palavra, não é prender. É mais ou menos isso, para se prender. De repente, uma pessoa que estava, assim, desacreditada de relacionamento. Estava desacreditada de relacionamento. Então, assim, você pegou essa pessoa de um jeito que ela não esperava. Por isso causou todo esse temor, todo esse medo, por isso que ela entrou nessa racionalidade. E como eu disse, para alguns tem distância, para alguns tem namoro, não é todo mundo, mas para alguns tem namoro à distância. Tinha namoro à distância que vocês quase não se viam. Quando se viam era intenso, mas quase não se viam, e isso também veio a atrapalhar, tá? Por conta dessa pessoa já ter levado um sacode da vida aí, em questão de ter levado uma gara em um relacionamento, de ter sofrido algo que foi doloroso, ela tem medo que aconteça de novo. Então tem alguma coisa aqui distante. Não tem uma barreira também nisso aqui. Mas a pessoa, vocês aqui, alguns já conversaram sobre essa aproximação, ficarem próximos. Então aqui, vai se reaproximar? O Rei de Ouros fala que precisa de segurança e estabilidade para que isso aconteça. Vamos lá. Vai procurar. Nós. A cartinha da torre, ou vai ou racha. Já ouviram esse palavreado? Ou vai ou racha. Ou cai ou não cai. Só que essa pessoa, o que é que eu sinto aqui? Ela vai falar contigo e ela vai olhar, ela tá observando muito você. Então assim, o que eu vejo tá adiando o inevitável, a conversa tem que ter. E essa atitude vai ter uma atitude inesperada, tá? Inesperada aqui. Porque é como se essa pessoa tivesse perdido algo na vida dela muito importante, ela não está preparada para perder de novo. Então ela vai falar isso para você. Foi um corte que você teve inesperado para alguns, um corte que foi feito. O corte foi feito, nem foi pessoalmente, foi por mensagem ao telefone. Mas aqui eu digo para você, vem uma renovação aqui. Como assim, Bia? Vem uma renovação aqui, meus amores. Vem. Aqui, essa pessoa passou por um estresse, essa pessoa falhou nisso aqui, de
de não se abrir, de não abrir a mente. Só que é uma pessoa que traz aqui e quer dissolver isso, uma pessoa carente de afeto. Então, assim, é uma pessoa que tá variando por outro ponto de vista, porque você fez diferença na vida dela, tá? Então, aqui me fala, cuidado com precipitação. Cuidado. Cuidado com precipitações. Deixa eu pegar aqui uma mensagem do coração para vocês. Meus amores, essa pessoa vai se reaproximar. Essa pessoa tá, assim, muito, com tudo muito ainda, a estrutura dela ainda abalada. Para alguns aqui tá recente o término de vocês. Então aqui fala para você não ser imprudente, não ir com o tecido ao pote e não deixar as coisas acontecerem de qualquer jeito na sua vida. Que é para você não se entregar de qualquer jeito. Para você buscar sim as suas realizações, tá? Por enquanto esse ciclo aqui tá fechado por medo da pessoa, mas eu não vejo essa pessoa em questão de sentimento envolvida com ninguém. Não está envolvida com ninguém. Não viu a mensagem, sentimento não. Foi mais o medo, de repente, da pessoa forte que você se mostrou, tá? Porque eu aqui pra grande maioria, essa pessoa ela tem outras opções sendo, assim, que esfregam na cara dela e ela não quer se envolver. E o pensamento em você, e orando pro celular, sabe? Toda hora, e olhando para alguma coisa que direciona você todo momento. E você não tá se mexendo, você tá respeitando o que essa pessoa falou, mesmo querendo ou não. Vamos lá, uma mensagem dela pra você. A leitura foi a mais diferente de todas que eu fiz. Você é tudo que eu sempre quis. Tô falando e é verdade, meus amores. Você é tudo que eu sempre quis. Fundo do coisa. Tudo se resume ao tempo. Aqui falou muito de tempo, essa pessoa precisando de um tempo. Eu sei que nosso tempo é precioso, mas se você gosta, se você acha que vale a pena, cuidado para não se envolver com outra pessoa, sabe? Cuidado para não se envolver com, assim, falar, não vou esperar mais não, porque aqui tem reviravolta, aqui tem mudança. Aqui vai mudar, aqui vai mudar. Escuta isso que eu tô te falando, sabe? Tem um progresso, a imperatriz aqui. Você é uma pessoa que é dona de muito poder, mas não é um poder autoritário. É de um poder, é um poder que encanta, um poder que mexe com essa pessoa. Então, ó, você é tudo que essa pessoa sempre quis. E não é mentira. É só medo, porque essa pessoa ela já foi enganada, tá? Ela já foi enganada. Ela saiu de um relacionamento sendo enganada. É isso. Tá bom, meus amores, deixa meu coraçãozinho. Gratidão. Fui. Fiquem com Deus. Tchau.